pessoal, graça e paz a todos. Neste vídeo aqui, pessoal, nós vamos falar sobre o estudo sobre o Soli Deo Gloria, né? Nós fizemos 4 estudos, né? Primeiro foi o Sola Scriptura, né? Depois o Solus Christo, o Sola Gratia, o Sola Fide, né? E agora o Soli Deo Gloria, né? Que são os cinco pilares da fé reformada, né? Então, hoje nós vamos fazer o último vídeo, né? Que é sobre o Soli Deo Gloria, né? Tem um estudozinho aqui, nós vamos ler, né? E vamos entender um pouco sobre esse estudo, o Soli Deo Gloria, né? O que é o Soli Deo Gloria, né? O Soli Deo Gloria é somente a Deus a glória, né? Somente a glória a Deus, né? A glória da salvação, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A glória da salvação, ela é somente de Deus, entendeu? A salvação, né? Por quê? Porque Deus, ele é o autor da salvação, né? Então, se ele é o autor, né? Ele que planejou tudo, então toda a glória tem que ser dada para ele, né? Na palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então, na minha salvação, quer dizer, a única coisa com a qual eu entrei na minha salvação, né? Foi com o meu pecado que eu entrei, né? Então, a parte que eu entrei na minha salvação foi com o meu pecado, quer dizer, e eu não tenho do que me gloriar, né? Eu não tenho do que me gloriar diante de Deus, porque a única coisa que eu tinha era o pecado, né? E Deus fez todas as coisas por mim, me salvou, e todas as coisas quem faz por mim é Deus. Então toda a glória seja dada a Deus, né? Eu não tenho do que me gloriar, então eu tenho que glorificar a Deus, e toda a glória tem que ser dada para Deus, né? Deus é quem providencia todas as coisas na nossa vida. Então, pessoal, hoje não falar sobre o Soli Deo Gloria, somente glória a Deus, né? Então, o Soli Deo Gloria, né? Ou somente glória a Deus, né? É um pilar importante da fé reformada, né? E por isso, né, na época, os reformadores lutavam por essa fé. Várias entidades ou santos, deuses falsos, né? Um exemplo que eu vou dar disso era o Papa de Roma, né? A glória é dada a muitas pessoas, mas Lutero, né, que foi um dos reformadores, né, da reforma protestante, né, ele pensou diferente, e outros reformadores também pensaram diferente, né? Então Deus usou eles, né, para que houvesse essa reforma, né? Pensando dentro das escrituras, né? Aí Deus trouxe a eles, né? Deus trouxe a esses reformadores, né? Somente as escrituras, né? Somente a Cristo, somente a fé, somente a graça, e somente a Deus a glória, né? Todo esses pilar, né, que eu falei, ó, as escrituras, a Cristo, né, a graça, a fé, leva a glória de Deus, né? Que a glória seja dada somente a Deus, porque Ele é digno, e somente Ele é digno e cheio de glória, né? Somente Deus, né? Somente Deus, ele é digno de receber toda a glória, como eu falei, né, no início, né? E quando nós falamos disso,
do Soli Deo Glória, nós temos que pensar em tudo que fazemos na nossa vida. Então, quando nós fala de glória somente a Deus, porque tem muita gente que não entende o que é glória, né? O que é glória a Deus. Então, para nós entender isso, nós temos que saber o que é que nós faz na nossa vida, né? Nós temos que pensar no que nós faz na nossa vida, né? Então, tudo nós temos que fazer para a glória de Deus. Nós vamos aprender nesse estudo daqui para frente. Então, não é legalismo ficar o dia inteiro orando, não é assim. Nós temos que estar em um culto racional. E esse culto tem que glorificar a Deus. Nós falamos de culto antropocêntrico. São cultos onde o homem é o centro, o que é o erro. E quando nós falamos de culto, não estamos falando só de culto dentro da igreja, mas desse culto racional. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala aqui sobre esse culto racional, não é só dentro da igreja. Então, é no meu caminhar, na minha vida, né? É no meu caminhar, no meu trabalho, né? É no meu viver, né? Então, temos que viver para a glória de Deus, né? Em tudo que nós fazemos, né? Por exemplo, o trabalho, no caso, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando para alguém, né? Mas nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, para o Senhor, né? Então, isso é viver para a glória de Deus, né? É fazer as coisas para a glória de Deus, para glorificar a Deus, né? Como se nós estivéssemos fazendo para Ele, né? 1 Coríntios, capítulo 10, 31, onde fala sobre isso, né? O apóstolo fala, né? O apóstolo Paulo diz assim, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o apóstolo está dizendo assim, se nós comemos, se nós bebemos, se nós faz qualquer outra coisa, nós faça para a glória de Deus. Então tudo nós temos que fazer para agradar a Deus e fazer para a sua glória e glorificar a Deus, né? Soli Deo Glória, né, vem do latim, glória somente a Deus. É o princípio protestante, segundo o qual toda a glória é devida a Deus por si só, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através de sua vontade e ação. Não só o dom da expiação de Jesus Cristo na cruz, mas também o dom da fé criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Então aqui, por exemplo, como eu falei no início, né, que Deus, né, Ele planejou, né, a salvação é exclusivamente de Deus, a salvação que Ele dá para nós quando nós cremos. Então a única coisa que eu tinha era o pecado, né? E Deus veio, me salvou e me justificou, né? Então é como ele fala aqui, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da sua vontade e ação. Quer dizer, como eu falei, a salvação é exclusivamente de Deus, né? Foi Deus que planejou a salvação para nós, né? Pela sua vontade ele nos salva, né, do pecado. Aí aqui diz assim, não só o dom da expiação de Jesus Cristo na cruz, mas também o dom da fé criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Então nós somos salvos, né, por Deus, né, que planejou a salvação, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né, que nós somos salvos, né? E Deus coloca, né, o dom da fé dentro do coração do crente, de nós, né? Pelo Espírito Santo. E nós cremos, né, e servimos a Deus para a sua glória. Os reformadores protestantes
acreditavam que os seres humanos, mesmo santos canonizados pela Igreja Católica, os papas e as autoridades eclesiásticas, não eram dignas da glória que lhes foi atribuída. Então aqui, por exemplo, os reformadores, né, eles observaram isso, né, que as pessoas, né, muita gente das igrejas, né, naquele tempo antigo, principalmente a Igreja Católica, né, eles atribuíam, né, os méritos, a glória aos santos, né, aos papas, né, as pessoas mais importantes, né. Então, como eu falei, que a glória, né, nós temos que dar somente a Deus. Nós temos que viver para glorificar a Deus, né, não a outras coisas, né, a santos, a outras coisas, né. Então, por isso que os reformadores, eles lutavam pela fé, né, e eles lutavam para servir a Deus, né, somente pelas Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, né, somente a Deus, né, a glória, né. Então aqui nós vamos saber aqui sobre o que é glória, né. No estudo aqui fala assim, ó, usamos a frase glória, nós usamos, né, esse nome, glória de Deus. Nós usamos com tanta frequência, né, que ela tende a perder a sua força bíblica. Mas essa glória, como o sol, não é menos ardente e não menos benéfica, porque as pessoas ignoram. No entanto, Deus odeia ser ignorado, né? Deus odeia ser ignorado. Isso está escrito lá no Salmo 50, verso 22. Salmo 50, verso 22, Deus diz assim: considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem vos livre, né? Então, nós não devemos ignorar Deus, né? Então nós devemos ficar atentos para Deus, né, e a sua vontade. Então vamos nos concentrar novamente na glória de Deus. O que é a glória de Deus e quão importante ela é? Então, a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição, né? Isto é o valor infinito de Deus manifestado, né? Então, aqui, no caso, o que é a glória de Deus? É a santidade de Deus, né, colocada em exposição, né? E o valor infinito de Deus manifestado, né, sobre toda a terra, né, sobre tudo, né? Aí nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 6, versículo 3, onde fala sobre isso, ó. Perceba como Isaías muda de santo para glória, né? No versículo 3 aqui, ele fala assim: e clamavam uns para os outros, dizendo, isso eram os anjos, né? Aqui em Isaías fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, né, os anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, aqui em Isaías fala isso, ó. Como eu falei, né, que a santidade de Deus, né, ela é colocada em exposição, né? Então, o valor infinito de Deus é manifestado, quer dizer, quando aqui Isaías fala sobre isso, né, que passa de santo, santo para a glória, né, glória de Deus, né, no caso aqui é a santidade de Deus que enche, né,
que enche a terra para que as pessoas vejam, né? Por isso que isso se chama glória, né? Então a santidade de Deus ela é manifesta para que as pessoas vejam, né? Quer dizer, tudo isso que Deus fez, né? Os céus, a terra, tudo, né? Então tudo isso manifesta a glória de Deus, né? Então tem, para quem gosta de ler a Bíblia, pessoal, tem algumas referências bíblicas que eu marquei aqui, muito boa. Tem aqui, ó, 2 Crônica, capítulo 6, verso 18, né? Isaías, capítulo 40, versos 25 e 26. 1 Coríntios, né? 10, 31. Romanos 11, 33 ao 36. Onde eu li agora Isaías do 1 ao 3. Abacuque, né? No capítulo 1, 12, 13, né? Salmo 139, versos 14 e 6, né? Salmo 22, 9, né? Eclesiastes 11, 5, Jeremias 1, 5, né? E Tiago, a carta de Tiago 1, 17, que eu vou até ler aqui, ó, para fechar esse estudo. Lá em Tiago 1, 17, fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida ou mudança, né? Então, toda boa dádiva, ela vem de Deus, vem lá do alto, vem do céu, né? Tudo que nós precisamos vem de Deus, né? Tudo que nós precisamos vem do Senhor, né? É Ele que dá para nós. Nós não tem nada do que se gloriar, né? Tudo é Deus que dá para nós, tudo é Deus que produz em nós, tudo é Deus que manifesta, né? Então nós apenas temos que glorificar a Deus e viver para a sua glória, né? O fim do homem é glorificar a Deus, né? Então, pessoal, esse é mais um estudo, né? Finalizando aqui os 5 solas, né? Da Reforma Protestante, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um que estudou, né? Que ouviu esses vídeos até o final, né? Esse canal meu é um canal simples, né? É uns vídeos, né, de estudo falando da palavra de Deus para pessoas que têm interesse de aprender, né? Porque quem já tem um conhecimento mais elevado do que eu também, né? Esse vídeo não vai ser tão importante, né? Mas creio que para aqueles que têm interesse de aprender, que estão iniciando, é uma grande força, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe.